E se eu vos disser que a segunda volta pode ser Ventura e Coutrinho e que Marcos Mendes se afundou? Estão todos empatados em termos técnicos, todos eles estão empatados. O Trinho de Figueiredo, que tem subido consistentemente desde que começamos a fazer sondagens das presidenciais, está com 18%. E a outra surpresa é Marcos Mendes, que tem aqui um trambolhão enorme. Calorosas saudações, e com tanto empate, isto até me faz lembrar a seleção portuguesa no Euro 2016, tanto que o Fernando Santos ainda vai meter like neste vídeo. Metam vocês também e subscrevam o canal para chegarmos aos 230 mil subscritores, para lá caminhamos, até porque mais de 30% das pessoas ainda não é subscrita e eu queria ver se chegávamos lá antes do dia 18 de janeiro, dia das eleições presidenciais. É grátis, não pagam nada por isso, portanto aproveitem. Relembro que têm o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição ou quando fizerem compras diretamente no site. Ora, o que é que se passa? Nova sondagem com resultados absolutamente chocantes. Eu nem vou falar nada agora ao início, vamos só ver para crer. Primeiro dado, estão todos empatados em termos técnicos, todos eles estão empatados. Mas se olharmos para os números com atenção, o que é que vemos? A liderança, pela primeira vez agora, cabe a António José Seguro, 19,3%, mas está ali mesmo muito perto o Almirante Gouveia Melo, 19,2%. Isto é uma recuperação notável de Gouveia Melo, que tinha vindo a descer nas sondagens e agora aparece aqui com um número bastante mais confortável para as suas ambições. Em terceiro lugar, André Ventura, 18,9%. Ele anda sempre nesta casa entre os 18 e os 20%, mantém aqui o terceiro lugar. Agora a surpresa, Coutrinho de Figueiredo, que tem subido consistentemente desde que começamos a fazer sondagens das presidenciais, está agora em quarto lugar com 18%. E a outra surpresa é Marcos Mendes, que tem aqui um trambolhão enorme. Ele estava a liderar a última vez que fizemos uma sondagem e aqui nesta sondagem diária aparece com 15,4%. Vamos só olhar para os restantes candidatos. Antes de olharmos para os restantes candidatos, até porque há uma grande surpresa nos restantes candidatos, portanto fiquem por aí, atenção, importante, vamos analisar aqui os resultados. Ora, parece-me que há aqui um ponto óbvio, é que a queda de Marcos Mendes está claramente a beneficiar os seus concorrentes de facção ideológica, no caso, António José Seguro e o Almirante Gouveia Melo. Porquê é que isto está a acontecer? Bem, em primeiro lugar, porque partilham eleitorados, estão os três candidatos ao centro e que altera um pouco aqui a dinâmica tradicional das eleições presidenciais em Portugal, em que normalmente há um candidato do centro-esquerda e há outro do centro-direita. Eu aqui até posso dizer que há um do centro-esquerda, há um do centro-centro e há um do centro-direita. O centro-centro sendo para o Almirante Gouveia Melo, o centro-direita para Marcos Mendes e o centro-esquerda para António José Seguro. Porquê é que isto está a acontecer a Marcos Mendes? Marcos Mendes, que há 2 semanas, eu recordo que estava em primeiro lugar nas sondagens, com 22%, com mais 6 ou 5 pontos percentuais do que o segundo classificado, que na altura era André Ventura. Há alguns fatores para isto. Em primeiro lugar, o último debate de todos, que foi aquele que ficou mais presente na memória, porque é o último, entre o Almirante Gouveia Melo, em que o próprio arrasou por completo Marcos Mendes. Além disso, ao mesmo tempo, Marcos Mendes não tem tido propriamente uma grande campanha do ponto de vista mediático, do ponto de vista de rua. E até, diria eu, isso beneficiará claramente Coutrinho Figueiredo, que nesse aspecto ninguém o bate, talvez só Ventura, e mesmo assim é um estilo e uma ótica um bocado diferente. E, além do mais, Marcos Mendes claramente partilha eleitorado, algum dele com João Coutrinho Figueiredo. Portanto, parece-me óbvio que Marcos Mendes, como é aqui colocado, não é? Mas está claramente a perder eleitorado, principalmente para António José Seguro, para Gouveia Melo e eu diria até para Coutrinho Figueiredo. Reparem só aqui uma analogia, se quiserem, o PSD nas últimas eleições teve 33%. Coutrinho Figueiredo e Marcos Mendes juntos têm 33% também. E significa que, se fizermos esta analogia direta, que vale o que vale, Coutrinho Figueiredo tem mais parte do PSD com ele do que Luís Marcos Mendes. Se fizermos esta analogia, que enfim, pode ou não ser verdade, é apenas uma suposição. André Ventura com 18%, e eu diria que, mesmo ele estando aqui em terceiro lugar, eu diria que o André Ventura provavelmente destes todos é o que acaba por ter maior probabilidade de passar à segunda volta, porque tem sido o mais constante nas sondagens. Ou seja, enquanto que António José Seguro teve agora uma subida, talvez da queda devido à queda de Marcos Mendes, o Almirante também por causa de Marcos Mendes, ou seja, há muito voto a ser distribuído. Ventura é quem tem o eleitorado mais fixo e, por tendência, nos últimos anos, tem sido uma tendência em que o André Ventura e o Chega são deflacionados nas sondagens, ou seja, muitas vezes acontece que o resultado que o Chega tem nas sondagens é inferior àquilo que o Chega ou o André Ventura depois têm no resultado oficial do dia eleitoral. Portanto, eu não me admirava nada, e eu avisei, quem acompanha o canal sabe, e eu avisei que isto poderia acontecer, uma segunda volta, embora sendo difícil, pode ser possível entre André Ventura e João Coutrinho Figueiredo.
E isto parecia impossível há semanas ou há meses, tendo em conta que havia sondagens do Isquetec que davam Coutinho Figueiredo com 3 pontos percentuais. 3. Agora tem 18. Mas, enfim, vamos ver os próximos resultados, já comentarei mais a seguir. Para os restantes candidatos, e percebemos que este é um campeonato completamente diferente. Nenhum destes candidatos tem hipótese de chegar à segunda volta, a ver pelos números desta sondagem, até porque nenhum deles consegue chegar aos 3%. Já agora uma curiosidade, colocámos pela primeira vez Manuel João Vieira, ele que é um candidato oficial, está aqui com 1,5% ali quase colado ao Jorge Pinto do LIVRE. Agora, para vermos como é que os principais... Antes, vou ter que comentar isto, desculpem lá. A seguir vamos ver a evolução. Eu disse que havia surpresas, eu não vos engano. Antes de vermos a evolução dos resultados nas sondagens dos diferentes candidatos, vamos olhar aqui para esta Liga dos Últimos. Uma das razões, e eu não queria mencionar já tudo ao início, menciono agora porque acho que é importante, uma das razões pelas quais eu creio que António José Seguro também está a subir, não é só o fator Marcos Mendes, é o fator voto útil à esquerda. Porque isso claramente está a beneficiar António José Seguro, tanto que Catarina Martins, que já chegou a ter sondagens com 7%, recorde, ou António Filipe, que já chegou a ter sondagens com 4%, ou Jorge Pinto, que já chegou a ter sondagens com 3%, agora nem chegam aos 3%. Se arredondarmos, chegam, mas numericamente, em termos de número absoluto, número inteiro, não chegam. Portanto, claramente, António José Seguro aqui tem uma vantagem comparativamente aos seus concorrentes ao centro e à direita. Porquê? Porque António José Seguro vai conseguir agregar votos destes candidatos, vou excluir Manuel João Vieira, destes 3 candidatos que, por exemplo, o Almirante Gouveia Mel, que dos homens do centro é aquele que está mais à esquerda, tirando António José Seguro, não vai conseguir ir buscar. Ventura, impensável. Coutinho Figueiredo, impensável. Marcos Mendes, impensável. O Gouveia Mel também. Portanto, esta até é uma vantagem para António José Seguro eventualmente chegar à segunda volta. À pala da esquerda à esquerda do PS, António José Seguro pode capitalizar algum eleitorado. Agora, vamos ver se isso acontece. Vamos ver se isso acontece. Porque também há eleitorado do PS que não vai votar em António José Seguro. Vai votar no Almirante Gouveia Mel. E António José Seguro pode ser prejudicado por isso. Ou seja, até pode ser beneficiado pelo voto útil à esquerda, da esquerda mais progressista, mais radical, etc., mas depois pode ser prejudicado ao centro porque muito eleitorado tradicional do PS, do centro-esquerda, vota no Almirante. Isso pode acontecer. Uma curiosidade, tenho que falar disto, Manuel João Vieira, fantástico. Eu já conheço o Manuel João Vieira, não pessoalmente, atenção, mas já conheço o fenómeno Manuel João Vieira há muitos anos. Há muitos anos, desde que sou criança, literalmente, eu fartava-me de rir com o Manuel João Vieira e, apesar de ser claramente uma personagem de cariz humorístico, é alguém que de forma muito indireta por vezes, mais direta por outras vezes, mas que consegue bem, através do surrealismo, demonstrar o absurdo e o surreal, desculpem a redundância, mas da política portuguesa. Portanto, e já para não falar da qualidade de campanha em termos comunicacionais e de marketing, também é importante se quisermos analisar isto a sério comunicacionalmente. Digo também uma coisa, que é Jorge Pinto, se tem o mesmo resultado praticamente e está em empate técnico com Manuel João Vieira, é uma derrota completa. Aliás, eu digo-vos uma coisa, isto é um empate técnico. A Catarina Martins está praticamente em empate técnico com o António Filipe e o Jorge Pinto com o Manuel João Vieira. Portanto, se isto acontecer, é uma derrota brutal. Derrota brutal. Vamos continuar e ver a evolução dos resultados nas sondagens dos candidatos. Candidatos à segunda volta estão a portar, vemos isto. Isto é a linha de Marcos Mendes, que agora aqui nesta reta final teve aqui um tombo bastante considerável. Gouveia Mel, que vinha a descer das sondagens, agora tem aqui uma recuperação notável. António José Seguro mantém aqui com subidas e descidas, mas mantém-se mais ou menos estável, tal como André Ventura. E depois Coutinho de Figueiredo tem feito, começou aqui em baixo e está agora nos 18%. Portanto, vai ser interessante ver como é que isto acontece. Estes números, já agora que eu estou a usar de comparação, são com as sondagens que fizemos em outubro, novembro e dezembro. Daqui a uns dias vamos ver como é que dia a dia estes candidatos evoluem. Portanto, temos de estar atentos a este tracking poll diário. Esta sondagem foi feita pela Pitagórica para a TVI, CNN Portugal, JN e TSF nos dias 2, 3 e 4 de janeiro. A amostra é composta por 608 entrevistas. O erro máximo é de 4,06% para um nível de confiança de 95,5%. Vamos olhar aqui para a evolução dos dados, porque isto é interessantíssimo. Vamos então ver. Portanto, Gouveia Mel começa, isto não era surpresa para ninguém, ou seja, no pré-campanha inteira, o Almirante tinha a vitória assegurada no bolso.
Aliás, nós temos aqui este resultado de 27,7, mas eu relembro que havia sondagens o ano passado que davam o Almirante Gouveia Mel. É certo que também não haviam candidatos oficiais e estes candidatos, e isso também influenciava, mas eu relembro-me de sondagens em que o Almirante tinha 35%, que é literalmente quase o dobro do que tem agora. Contudo, aquilo que eu mencionava há bocado, este pontinho aqui, eu não sei se conseguem ver o rato, eu acho que sim, não é? Mas este pontinho aqui a ver do Almirante quando ele começa a subir, coincide justamente com a altura do debate com Marcos Mendes. Eu acho que isso foi um ponto de viragem na campanha e até o próprio Almirante Gouveia Mel, se virem na própria campanha em si, está mais solto, está mais, enfim, está com mais... Enfim, está mais flexível, está mais ágil, não é? Portanto, parece que fez fisioterapia ao discurso, fez-lhe bem. Portanto, eu diria que isso tem sido fatores onde ele efetivamente está a ganhar com isso. Fora a parte em que está a roubar votos a Marcos Mendes, e diria que isso está claramente a acontecer também com Coutinho Figueiredo, porque se repararem, Coutinho Figueiredo, espera lá, exatamente, Coutinho Figueiredo, se olharem aqui para a percentagem em baixo, duplica percentualmente o seu valor, passa de 9,4% para 18%. É uma duplicação de valor em poucas semanas, meses. Ou seja, é um feito inédito e que demonstra que não temos aqui apenas qualidade política, temos qualidade comunicacional, temos qualidade de marketing. É talvez das melhores campanhas políticas, de que eu me lembro, atenção, do ponto de vista de marketing comunicacional, que eu me lembro de ver. É das melhores, de longe. E isto não tem a ver com gostar mais ou menos do candidato, gostar ou não, tem a ver com assumir aquilo que efetivamente é competência por parte de quem é um candidato presidencial. António José Seguro tem aqui uma ligeira queda, mas reparem que ele começa a vencer aqui, ou a ganhar alguns votos, com o aproximar do dia eleitoral, e eu acho que ele pode capitalizar alguns votos, não só a ir retirar a Marcos Mendes, que não tem estado bem, e as polémicas, e os 709 mil euros, e ele ser sócio da Lida, Colá, e os clientes, e papapá, essa salganhada toda também não ajuda. Marcos Mendes também não me parece estar muito à vontade quando fala desses próprios tópicos, e portanto isso também não o vai ajudar, mas eu diria até que o que vai ajudar mais António José Seguro não é tanto a questão Marcos Mendes, também o vai ajudar, mas o que o vai ajudar mais é a união de voto à esquerda. E isso, obviamente, irá prejudicar Catarina Martins, António Filipe e Jorge Pinto. Já André Ventura, eu diria que eu acho que o André Ventura vai ter mais do que 20%, porque o eleitorado, atenção, não é o eleitorado do Chega, é o eleitorado de Ventura. O eleitorado de Ventura é muito fixo. Não sei se Coutinho Figueiredo pode ir buscar alguns votos, eventualmente poderá. Já vi muita gente a dizer que isso vai acontecer, ou que enfim, já votou no Chega, mas que agora vota Coutinho, etc, etc. Não sei se isso poderá prejudicar, mas o eleitorado normalmente que vota em Ventura é muito fixo, mais fixo do que qualquer outro. E isso pode ser uma vantagem para Ventura, tendo em conta que teve 22% nas últimas eleições. Ora, o candidato que mais tem votos aqui nesta sondagem é António José Seguro, que tem 19,3, não é? Exatamente, 19,3. Ventura teve 23% ou 22% há coisa de 6 meses. Portanto, se Ventura conseguir manter essa base eleitoral, vence a primeira volta. Agora basta saber se não tem uma queda para outros votos, para Coutinho Figueiredo, para Marcos Mendes, para Gouveia Melo, enfim, não sei. As pessoas têm razões diferentes para votar. Agora, conclusões para resumir aqui o vídeo. Temos uma corrida a 5 para uma segunda volta. Eu desde o início que disse que isto ia acontecer, que o Coutinho Figueiredo ia crescer, não esperava, confesso, a queda de Marcos Mendes, parecia já que Marcos Mendes estava encaminhado para passar à segunda volta. Isto agora muda um pouco a figura, não quero fazer futurologia, continuo a achar que Ventura tem mais probabilidade de passar do que os outros por esta questão, pode não acontecer, atenção, e isso seria uma grande derrota para André Ventura, mas de resto, e para Marcos Mendes se não for, mas estou expectante para ver o que é que vai acontecer. Vamos ver quais são os próximos adiantamentos, próximas sondagens, estaremos aqui para analisar. Digam-me o que acham nos comentários, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem também nas vossas redes sociais. Código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.